Bom dia, minhas senhoras e meus senhores, Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado, Dr. Pedro Dias, Sr. Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, Dr. Daniel Monteiro, em nosso nome, Jorge Sousa, Fernando Tenreiro, o nosso agradecimento pelo convite que nos foi endereçado para realizar este estudo. Ao Sr. Vereador, os nossos agradecimentos pelo acolhimento e também a equipa que nos irá acompanhar no debate, a senhora jornalista Cecília Carmo, que irá moderar, e ao Sr. Professor David Justino e ao Sr. Dr. Manuel Pizarro, distintos dirigentes, distintos convidados, senhoras jornalistas e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Passamos à apresentação do estudo, o valor do desporto português, o seu financiamento 1996-2024 e o seu futuro. Aponto para... Ou será para... Não se importa, a cabine? É, tá. Eu? Não, o amarelo... É o outro. Ah, o outro. Deram-nos este. Está bem. Em relação aos objetivos, são três. O primeiro é analisar o valor do desporto português, a sua relação com o financiamento, o valor imaterial e o valor material. Em segundo lugar, identificar os impactos negativos e positivos e os retornos das políticas públicas de financiamento em termos de impactos tangíveis e intangíveis e podermos apresentar as conclusões, tendo essa preocupação do retorno face ao potencial desses impactos. Quanto às limitações do estudo, o primeiro prendeu-se com a difícil acessibilidade aos dados estatísticos das entidades públicas, à necessidade de maior publicitação das decisões, maior transparência, no sentido de tornar mais acessível os dados, não só públicos como privados, uma vez que as federações são obrigadas em termos da publicitação dos dados, bem como também tivemos a trabalhar nessa equipa em termos da harmonização das estatísticas nacionais do desporto com as estatísticas da União Europeia e em termos da Eurostat, muito importante, como refere a União Europeia, para um reforço das políticas públicas de base factual. Em segundo lugar, o financiamento está jusante dos objetivos estratégicos. É um dos nossos grandes problemas estruturais em termos da fragmentação de todo o modelo de desporto, em que não há uma visão nacional, quer pública, quer privada, não há um alinhamento, não há uma estratégia, não há um alinhamento estratégico vertical, desde nacional, intermédio e local, e também numa forma transsectorial. Em terceiro lugar, face ao timing, ao tempo que nós temos para a discussão do Orçamento de Estado, foi necessário realizar o estudo neste período de julho a setembro. Vou passar o meu colega, portanto, Jorge Sousa, que iremos abordar os conceitos de enquadramento, os 4 pontos, o financiamento federado e do setor público, em terceiro lugar, o financiamento no futuro e, por fim, as conclusões e recomendações. Ok, obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Em nome do Sua Excelência, o Secretário de Estado do Desporto, permitam-me que cumprimente todos os senhores e senhoras aqui presentes. Do que venho falar é um conceito novo criado pela AGON, a organização que representamos,
e que procura, na sequência do tão falado valor social do desporto, perfeitamente aceitável, nós pensamos, e reconhecido esse valor, nós pensamos que devemos segmentá-lo em 9 outras partes, numa constelação que de facto constitui um todo. Então encontramos 5 binómios: cultural e artístico, educativo ou formativo, político-social, sanitário e ambiental e económico-tecnológico. No centro, e a montante de toda a nossa vida, encontra-se, como é evidente, o valor cultural. A cultura domina todas as nossas ações. São as nossas crenças, são os nossos valores, são os nossos hábitos, que informam atitudes, que são construtos psicológicos, que depois são observáveis através de comportamentos. Comportamentos esses, no desporto, são técnicos, táticos, estratégicos e que desenvolvem, nos seus praticantes, quaisquer que sejam, desenvolvem emoções, desenvolvem sonhos, desenvolvem visões de desenvolvimento do seu futuro pessoal e do seu futuro social. E, à medida que o nível da prestação aumenta, esses comportamentos adquirem um formato perfeitamente artístico que todos nós reconhecemos. E tal como noutras artes, como a literatura, como o cinema, como a pintura, por vezes desenvolvem verdadeiras antevisões da mudança no mundo. Eu quero dar 2 exemplos sob a forma de uma pergunta, sob a forma de 2 perguntas, naturalmente. Não foi isso que aconteceu com a antevisão da mudança que Cristiano Ronaldo teve ao ir para a Arábia Saudita e ao transformar na indústria do futebol por completo naquele país? Não é essa antevisão que milhares de atletas, vencedores e vencidos, nas cerimónias de encerramento dos Jogos Olímpicos, nos apresentam como um ideal de humanismo e de aproximação entre os povos quando desfilam e que transmitem aos próprios espectadores esse sentimento de felicidade e de união em que todos queremos acreditar? Portanto, parece-me que este binómio está claramente justificado. Um segundo círculo é o valor educativo ou formativo. O desporto configura um valor educativo extraordinário, porque tem a oportunidade, tem a possibilidade de reproduzir as relações de cooperação, oposição sociais com uma vantagem enorme, e que são permanentemente reguladas por um educador, segundo uma ética que é própria ao desporto e segundo regras e que permitem, portanto, a esses jovens adquirirem um conjunto de hábitos, que são, como se reconhece, perfeitamente saudáveis. Do ponto de vista formativo, o desporto cria uma especialização muito própria, que leva a prestações que atingem o que nós dizemos, o que nós chamamos o Olimpo, os Jogos Olímpicos, não é? E são extraordinariamente úteis numa multiplicidade de profissões, que utilizam, de facto, as capacidades físicas, coordenativas que o desporto proporciona. Um outro círculo é o político-social, ou seja, o desporto, criado em Olímpia, em 735 a.C., encontrou uma forma humanizada de as pessoas se superarem, de acordo com regras, de acordo com uma ética. Havia tréguas. E, de facto, o desporto tem essa capacidade de permitir a aproximação das pessoas e dos países. Basta lembrar-nos deste exemplo que eu dei dos Jogos Olímpicos. Podemos referir também um exemplo muitas vezes esquecido do papel da diplomacia informal que os atletas de renome desempenham. E do ponto de vista social, isto depois vai-se traduzir numa série
de comportamentos, dos quais eu destacava os comportamentos inclusivos do desporto. O desporto inclui toda a gente, inclui crianças, jovens, mulheres, idosos, excluídos, migrantes, pessoas com deficiência, e o seu valor social é por demais reconhecido e valorizado por todos, principalmente por nós, do desporto. Um outro círculo sanitário e ambiental, também amplamente reconhecido. O desporto tem um papel extraordinário na promoção da saúde, que é um conceito que é definido por Christophe Dejour nos anos 80, mais concretamente em 1986, em que, mais do que um bem-estar físico, psíquico e social, Christophe Dejour diz que a promoção da saúde é um projeto de vida pessoal e original em direção ao futuro. O seu impacto é extraordinário e é bastante tangível, como irão ver na apresentação que se segue. Do ponto de vista ambiental, todos nós reconhecemos que não há nada mais ecológico do que as atividades físicas na sustentabilidade de condições de vida do ser humano. Por último, temos um anel económico-tecnológico. O desporto tem um valor económico extraordinário. Está avaliado atualmente na União Europeia em 300 mil milhões de euros anuais, e circulava na internet que no mundo valia 700 mil milhões de euros anuais. Dois académicos há 2 anos, dois académicos americanos, foram estudar o assunto e dizem que são 700 mil milhões, mas não dizem quais são os critérios. E eles foram ver quais eram. E chegaram a um valor de 2,3 bilhões de euros. 3 vezes os 700, mais 3 vezes os 700 mil milhões de euros anuais. O desporto tem uma outra vantagem muito interessante, é que em tempo de crise, não como o Covid, que foi uma crise mundial, mas em tempo de crise nos países, não despede nem desinveste. Por outro lado, do ponto de vista tecnológico, há uma transferabilidade tecnológica extraordinária de e para o desporto. Imaginem, por exemplo, só para dar um exemplo, ou dois, que o desporto inventa tecidos transpiráveis, que depois são utilizados amplamente no pronto a vestir. Ou que nas indústrias fora do desporto descobrem fibras de carbono que os esportistas utilizam nas varas de salto em altura ou utilizam em barcos de competição. De onde nos parece que esta segmentação e que, digamos, esta titularização sobre o valor da eco do desporto faz-nos todo o sentido. Um outro conceito que vos vinha falar é sobre os 10 setores, os 10 subsetores do desporto. Eles formam uma constelação e que tem na sua base, que foi organizada numa lógica de desenvolvimento etário. Digamos, e no sentido dos ponteiros de relógio, digamos que há um desporto escolar, que está na base, à qual se segue uma prática de desporto universitário. Saímos da universidade, podemos entrar na vida militar. Saímos da vida militar, entramos numa lógica, num subsetor de trabalhadores. Passamos a seguir as pessoas com deficiência. Isto foi organizado também segundo o público-alvo da prática desportiva. As pessoas com deficiência têm uma prática que é transversal a todos os outros subsetores. Depois temos o desporto federado, ou o desporto associativo, ao qual se segue o alto rendimento, e temos também a terceira idade, o desporto prisional e o turismo. 3 notas apenas. O desporto escolar e o desporto federado têm o mesmo público-alvo no desporto de base, que são as crianças e jovens em idade escolar. Articulam, em muitos casos. Não podem continuar a articular de forma implícita. Essa articulação tem de ser feita de forma explícita. O desenvolvimento é formal, de onde tem de estar expresso. E, como muito bem apontou o Sr. Secretário de Estado, tem de ser expresso num plano estratégico. Uma segunda nota em relação à terceira idade. Acima dos 66 anos, são 2.500.000 pessoas sem programas específicos destinados à sua atividade física. É preciso resolver esta situação,
porque o impacto da prática desportiva na saúde das pessoas acima dos 66 anos é extraordinária e Portugal não pode viver sem programas para estas pessoas. Uma terceira e última nota tem a ver com o desporto federado. O desporto federado, tal como o desporto para pessoas com deficiência, perpassa todos os outros subsetores. Reparem, atletas federados competem nas competições mais elevadas do desporto escolar. O desporto universitário, as representações na Federação Internacional de Desporto Universitário é constituída por atletas federados. O desporto militar, onde eu já participei, é constituído por atletas federados. O desporto para trabalhadores tem duas grandes vias. Ou as pessoas vão para o desporto federado, ou as pessoas vão para o fitness. As pessoas com deficiência estão representadas no desporto federado. O alto rendimento tem a sua base no desporto federado. A terceira idade, o prisional, não encontramos, digamos, essa relação tão direta, mas o turismo, as milhares de pessoas que todas as semanas vão para Portugal para jogar golfe, por exemplo, ou as centenas ou milhares de atletas que vêm cá fazer estágios, fazem em locais cujas condições foram criadas pelo desporto federado. O que é que isto, na nossa opinião, quer dizer? Quer dizer que o desporto federado está em condições de, digamos assim, de fazer a interlocução e a representação do desporto em Portugal. Precisamos de uma voz para o desporto que aponte, clarifique e que lidere os caminhos do desporto em Portugal. Um outro conceito, um modelo de desenvolvimento de praticantes desportivos. Um exemplo adaptável, o Long Term Sport Development. É um modelo canadiano perfeitamente adaptável e que nós podemos utilizar e que nos diz o seguinte. Nós acreditávamos desde há muito que o modelo de desenvolvimento dos praticantes era um triângulo. E continua a estar lá aquele triângulo. Vocês veem ali, train to train, é um triângulo. Ou seja, porque o desporto tem uma natureza eminentemente seletiva e havia uma base de praticantes que se iniciava, depois havia, digamos assim, uma orientação desportiva e depois terminava numa especialização. Esse triângulo continua a existir. Só que o desporto não é representado por um triângulo, é representado por um retângulo, porque é para todos. Então o que é que temos aqui neste modelo? Temos 3 retângulos, que são para toda a gente, um iniciativo, desde os 0 aos 6 anos, em que as crianças nascem, manipulam os objetos, fazem brincadeiras com o seu corpo, exploram os espaços, jogam, e isso é de 0 aos 6 anos. A seguir, eles encontraram um outro retângulo que é para toda a gente, dos 6 aos 9 anos, que representa o primeiro ciclo, onde são adquiridos os padrões motores básicos, o correr, o lançar, o saltar, o apanhar e as outras capacidades coordenativas. Isto é para toda a gente. A seguir, há um outro retângulo para toda a gente, que é o Learn to Train, em que as crianças, dos 9, 10, 11 até aos 12 anos, aprendem que há uma sistematicidade, que há regras, começam a perceber que há uma hidratação, que há uma alimentação, que há um repouso. E a seguir, as pessoas fazem as suas opções. Ou entram no triângulo, ou seguem no fitness. O desporto é competição e os processos que os antecedem, que são os treinos. O que é que quer dizer competição? Competição quer dizer única e exclusivamente superação. Superação de quem? Superação do outro, por exemplo, no judo, ou dos outros, por exemplo, no handball. Superação dos obstáculos da natureza, na escalada ou no surf. Ou superação de si próprio. Às vezes perguntam-nos, quando as pessoas estão a correr no paradão, estão a fazer o quê? Estão a fazer desporto. Porque estão a superar a si próprios. Estão a aumentar a sua resistência, a sua força, a sua flexibilidade. Por isso, a definição europeia de desporto diz que desporto são todas as atividades físicas, de uma forma organizada ou não, se destinam a melhorar ou manter a aptidão física e o bem-estar mental, ou a criar relações sociais, ou a obter resultados nas competições a todos os níveis. Aquele triângulo diz-nos o seguinte, diz-nos, depois de aprenderem a base do treino, os jovens treinam para treinar, para se desenvolver,
A seguir, treinam por competir, no fundo, nos campeonatos que nós temos no nível mais elevado. Depois, treinam para vencer, para atingirem um Olimpo, na alta competição. E depois, podem sair a qualquer momento para serem competitivos para a vida. Temos amigos, temos colegas que jogam em equipas aos 55, aos 66 anos, ocorrem. As outras pessoas estão no fitness e temos aqui um modelo que promove desporto para todos, desde a nascença ao longo da vida. Por último, o que é que vos queria falar? Queria-vos falar de um novo conceito que criámos. Começou por ser tocado, digamos assim, afirmado por Fernando Tenreiro e na Agon aprofundámos um pouco. É uma analogia ao ato médico. Visa a execução de atividades físicas, desportivas, por pessoas, grupos ou comunidades. O ato desportivo contempla 12 tipos de atividades. Tal como no caso médico, nós fazemos um diagnóstico, um prognóstico, planeamos, prescrevemos, controlamos e avaliamos. Quem é que faz isto? Os treinadores fazem isto. Mas os outros agentes desportivos também fazem. Não fazem, é de fora. Também fazem. O gestor desportivo faz isto também. Os outros tipos de atividades são a educação, porque é preciso preparar de base licenciados, mestres, doutores, pós-doutorados em desporto. Fazemos formação, especializamos as pessoas que tiveram a sua formação inicial, fazemos investigação, governamos, asseguramos o funcionamento, edificamos e apetrechamos e mantemos. Os objetivos desta classificação têm a ver com a definição da profissionalidade do desporto e o cálculo do custo do ato desportivo, que são dois aspectos que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento desportivo em Portugal, como iremos a seguir demonstrar. E, neste caso, passava agora ao meu colega Jorge Carvalho a continuação. Então vamos apresentar os dados. Portanto, aqui temos os dados que foram recolhidos desde 1996 até 2024, mas aqui, de uma forma mais resumida, esclarecer aqui alguns aspectos. Por um lado, em termos de financiamento, que em 96 foi de 28 milhões, em 97, portanto, 96 foi o final do ciclo de Atlanta, e na altura já tínhamos o projeto olímpico e paralímpico, um protocolo assinado entre a CDP, o INDESP na altura e o Comitê Olímpico, que incluiu os Paralímpicos. Portanto, podemos verificar que de 97 até 2023, o ano 24 está a decorrer, os valores não variaram, portanto, nunca ultrapassou os 50 milhões, esteve sempre a oscilar entre os 30 e os 46, o valor mais alto, embora em 2021 houve um apoio extraordinário em termos de reativar, 7 milhões de euros, o que dará também um máximo de 48 milhões. Em relação a esta flutuação, já tinha sido, portanto, a própria Confederação, na altura, o Sr. Presidente Fernando Santos, quando apresentou uma proposta de legislatura para o desporto e o seu financiamento, falava-se na imprevisibilidade em termos do financiamento, da sua flutuação e também da dificuldade em termos de planeamento. Podemos verificar que, em 1997, o per capita, uma vez que os critérios de financiamento têm a ver com o histórico, em termos das políticas públicas que têm a ver com o crescimento, a quantidade, o desporto de base, e tem a ver com a política em termos qualitativa, em termos de alto rendimento olímpico e paralímpico. Verificamos que o per capita praticante era de 130,74 euros, que agora em 23, que foi o financiamento mais alto, é de 60 euros por praticante.
Nós, em termos da média europeia, mas que tem a ver com a população per capita, é 119 euros. Outro aspecto aqui é que o desporto sempre cresceu em termos de número de praticantes. É o primeiro em termos nacionais, a seguir é o setor do fitness, também com dados semelhantes ao desporto federado, mais de 700 mil. Portanto, este é um dos aspectos em termos desse financiamento que aqui se pode ver que houve um crescimento em termos de praticantes, mas o financiamento tem vindo a baixar. Esse financiamento, se formos verificar em relação à inflação, portanto, vai colocar o financiamento abaixo dos 40 milhões, portanto, 30, 40 milhões. Portanto, isto mostra que houve uma desvalorização e iremos ver mais adiante que quando se fala que há um aumento, esse aumento é aparente. É aparente porquê? Porque, como vimos, o valor não tem crescido e também em termos da inflação tem estado na ordem dos 30, 40 milhões, mas o que acontece é o seguinte, é esta circularidade e esta pirâmide invertida. O que é que significa? Em 96 até 2006 houve financiamento para as séries sociais, que chegou a atingir valor de 900 mil euros e desapareceu o financiamento. Deixou-se de atribuir esse apoio às federações esportivas. Em 2006, 2007 houve um financiamento para a modernização desportiva e apetrechamento, portanto, também deixou de existir. O Reativar, que foi recente, também foi um apoio extraordinário em 2021. Portanto, mostra que apoios que desapareceram, mas surgiram, entretanto, outras entidades. Foi criado o Comitê Paralímpico de Portugal, em 2009 passou a receber, a Confederação dos Treinadores passou a receber, a Fundação do Desporto passou a receber, a partir de 2014, cerca de 700 mil euros, e também com novas federações, a squash, a taekwondo e a escalada também, sempre com o mesmo financiamento. Mas sempre com o mesmo financiamento também foram introduzidos novos programas, novas responsabilidades para as federações, desde as locações às regiões autónomas, Madeira e os Açores, o plano de ética no desporto, o Programa Nacional de Desporto para Todos. Vejam que em 2009, segundo os dados da Eurobarómetro e o Comissário Europeu no Fórum do Desporto em Sófia 2018, já dava essa indicação da tendência de Portugal para decrescer em termos da taxa de atividade. Portanto, estava a aumentar essa taxa, em que o Programa de Desporto para Todos tem um financiamento de 5% para dar resposta a 95% da população. Quando o alto rendimento tem um financiamento, e o desporto federado tem um financiamento de 95% para 5%. Portanto, temos aqui uma pirâmide invertida. Quando o investimento, para além do investimento que sabemos que é preciso, porque se formos analisar todo o investimento que foi feito em termos do alto rendimento na Fundação do Desporto, em termos dos centros de alto rendimento, por exemplo, a Nadia Sangalhos, inaugurada em 2009, o retorno em termos de medalhas foi agora, portanto, nos Jogos de Paris. Bom, é certo que precisamos de todo um suporte e o alto rendimento é exigente, mas não podemos descurar a base, não só a base em termos do associativismo, não só a base em termos do desporto escolar, como também os jovens têm estado, portanto, esta, em termos da fragmentação, tem estado repartidos entre municípios, uma política ao nível dos municípios, que tem uma oferta desportiva, concorre com o privado, temos os ginásios, temos o desporto escolar, temos a Inatel, que antes não tinha os jovens, passou a integrar na sua missão os jovens, portanto, há necessidade, e o militar também, que tem os jovens, com a sua estrutura. Por isso, aqui vemos que o crescimento em termos do apoio ao Olímpico e Paralímpico tem vindo a subir, 12% a 19%. Perguntaram-me, mas agora para Los Angeles,
Portanto, alguém anunciou que o programa olímpico e paralímpico vão subir. Certamente que vão subir à custa do desporto de base. Isso não tínhamos dúvida. Vai continuar a subir à custa do desporto de base. Por isso, assim como quando se faz a transferência das competências para autarquias, em termos da saúde, em termos da educação, tem que se transferir também o respectivo pacote ou os respectivos recursos. Portanto, assim, quando há um crescimento em termos do desporto, o desporto federado, há necessidade também de transferir esses recursos para o desporto federado. Portanto, o que é que nós fizemos? Como o Jorge Sousa referiu, nós sabemos que o desporto tem um grande papel e o voluntariado desportivo. Nós, com a conta satélite de desporto, triênio 2010-2012, infelizmente deixou-se de se continuar com o estudo, foi publicada em 2016, temos uma taxa de voluntariado de 7,6. Mas temos países como a Holanda, a Suécia, a Finlândia e a Nova Zelândia que a taxa é próxima dos 18%, 19%. O impacto económico foi estudado, portanto, para além da questão da sustentabilidade social, cultural, desportivo. Por exemplo, a Holanda tem uma bolsa para os voluntários que não é taxado fiscalmente. Mas dizia eu que essa taxa, portanto, impacto económico está na ordem de 2 a 3 bilhões, portanto, 1.000 milhões de euros. Portanto, nós aqui, como foi referido, o centro é o treinador, a relação do treinador com o atleta individual ou um grupo de atletas em termos coletivos. Portanto, qual é o valor em termos desse ato do treinador? Portanto, nós fizemos esse cálculo, fizemos a consulta do mercado em termos de IFP, o que é que está definido, em relação aos professores de educação física, porque, como sabemos, o histórico, desde o INEF, os professores de educação física que eram treinadores, mas os valores dos professores que entram no terceiro escalão, o valor varia, e, portanto, 2 a 2.800 euros, seria um valor bastante alto, portanto, nós fomos analisar também em termos do fitness, o setor do fitness varia desde 400 euros até 5.000 euros. Portanto, tivemos a ver qual é a média nacional, que está na ordem dos 800 euros, 1.200 euros, portanto, estabelecemos esse valor, esse cálculo. O treinador precisa, em termos dos meios de infraestruturas desportivas, fomos calcular o valor em termos desse recurso material, infraestrutura desportiva, todos os equipamentos, bens duradouros, não duradouros. As autarquias com o apoio ao desporto na ordem de 336 milhões de euros, despendem 39% nas infraestruturas. Depois, o segundo e o terceiro têm a ver com o apoio ao associativismo e às atividades. Portanto, fomos fazer esse cálculo. E um terceiro, portanto, os treinadores. Todo o ato desportivo, portanto, precisa da área da governação, em termos dos dirigentes, portanto, profissionais e não profissionais, já não falando dos árbitros que nós não fomos calcular, e também em termos da formação, temos aqui também essa informação e educação. Portanto, a partir daqui encontramos este valor portanto, mais de 1 milhão de euros, em que o financiamento representa menos de 10%, se nós considerarmos o financiamento do apoio via IPDJ, que está contratualizado no contrato de programa, e o apoio ao desporto escolar. Embora apareça aqui no estudo os dados da online placar, mas não consideramos que o online e placar seja um financiamento com critérios. É um financiamento que não é justo, porque não é solidário e não atende, portanto, aos programas de desenvolvimento desportivo. Portanto, é um programa que, portanto, é uma medida que precisa ser reformulada no futuro, sem prejuízo daqueles que já recebem, mas compensando e havendo maior solidariedade em relação àqueles que recebem menos ou nada recebem. Aqui o setor de fitness é importante. A Deloitte apresentou um estudo agora em, portanto, 2023,
é um primeiro estudo a nível mundial em que analisa o impacto em termos do desporto e o seu retorno, em que esta área, o setor de fitness e saúde, tem vindo a crescer na América Latina, Ásia e Pacífico. Portanto, a média portanto, mundial é na ordem dos 5%, mas em termos da América Latina tem uma taxa superior a 7%. Portanto, aqui 708.568 número de praticantes, segundo o Eurobarómetro Fitness 2023 relativo a 22, uma taxa de penetração próxima do federado de 7%, clubes de fitness cerca de 1.056, uma faturação global na ordem de 270 milhões de euros. Portanto, passamos ao financiamento público do desporto, aqui para dar um panorama geral. Como sabemos, em função dos subsetores que nós vimos, por exemplo, o desporto escolar é tutelado pela educação e também, em termos de financiamento, pelo IPDJ. De igual modo, o IPDJ e o ensino superior por o desporto universitário. Portanto, nós temos várias situações em que há essa fragmentação ou em termos dessa responsabilidade bipartida. Portanto, aqui temos um valor, portanto, 19 a 2022, portanto, na ordem dos 47, 45 milhões, em termos dos contratos de programas. As apostas esportivas, o online, o placar, 47, está aqui um valor de 22, o mais elevado, 61 milhões de euros. E o desporto escolar, em termos de, portanto, é apoiado pelo Ministério da Educação, a remuneração aos professores e também a Santa Casa, na ordem dos 48 milhões. Depois, o reativar, como referimos, em 2021 foi um apoio pontual de 7 milhões. E a ADOP, com a sua, portanto, sua missão específica e que é imprescindível a nível nacional pelo papel que tem a nível mundial, é uma estrutura de suporte, assim como a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, embora a missão também vai para além do apoio ao associativismo, tem a ver com toda a sociedade portuguesa, em termos que é ética e valores, a integridade do desporto. Depois temos a Fundação do Desporto, que inicialmente teve uma missão quando foi criada, em 98, mas depois esteve inativa e foi reativada em 2014 e passou a prestar mais apoio na área do que é alto rendimento. Alguns destes programas já eram apoiados pelo IPDJ, por exemplo, em termos de eventos internacionais, em termos de alta competição, em termos dos centros de alto rendimento, para além de outros programas que possuem. É o AR, portanto, que é uma unidade de apoio ao alto rendimento. Portanto, aqui temos uma mistura de entidades com um papel de financiadora, outras entidades de suporte, alguns são programas, como é o AR, enfim. Portanto, aqui, numa perspectiva em termos das três, portanto, vertical, o continente, temos ali o valor do IPDJ somado ao desporto escolar e depois tem ali, portanto, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, com um valor próximo de 22 milhões, e os municípios, 336 milhões. Bom, um dos grandes problemas é a taxa de inatividade física, que tem vindo a aumentar desde 2009, segundo o Eurobarómetro, portanto, em que a taxa atual é de 73%. Tem havido muitas críticas quanto à metodologia, portanto, em termos da evidência, mas o que é certo, se a metodologia serve para os outros 26 países, porque é que não servirá para o nosso? Nós, na altura, no IPDJ, tivemos a oportunidade de avaliar a metodologia que foi utilizada e tivemos a oportunidade de falar em termos da União Europeia com a equipa que estava a realizar o estudo, mas, portanto, está aí também o Dr. Paulo Rocha, uma das pessoas que esteve envolvida no estudo. Portanto, esta é a realidade. Esta é a realidade em que também, em termos desses estudos da Deloitte e os dados também da Lancet relativo aos custos da inatividade, tem um custo em termos do impacto na economia, que é negativo, em termos do PIB, portanto, tem um impacto na saúde
e tem um impacto também em termos das receitas que são perdidas. Portanto, aí um valor na ordem de 1,44 mil milhões de euros do PIB, perdido por absentismo, e também esse estudo refere a presenteísmo, portanto, o estar presente, mas não produzir, e 900 milhões de euros nos custos com a saúde. Este é os dados também da Deloitte, mas a União Europeia já tinha feito estudo, como eu referi, assim como a Lancet, e o relatório da OMS Europa, publicado em 2006, apontava os seguintes dados. Mais de 500 mil mortes na Europa, 5,3 milhões de anos de esperança de vida que se perde, as doenças não comunicáveis, não transmissíveis, para além da dor, sofrimento. A Inglaterra tinha apresentado um relatório dos custos com a saúde, não incluindo a obesidade, 17,5 mil milhões de euros, e a Suíça, num estudo longitudinal, chegou a um valor de custo per capita de 220 a 440. Portanto, para Portugal, a Deloitte tem um estudo para Portugal em que os valores é 306 euros per capita. Portanto, nós, em termos dos praticantes esportivos, temos estes dados desde 44, 74, 2024, 2030. Portanto, aqui o setor de desporto, em termos do seu investimento para crescer, para a média europeia precisa crescer 44%, o que representa portanto, o valor em termos do ato desportivo. E no setor de trabalho, portanto, isto tem a ver só com o setor de trabalho, essa taxa de 43,4%, com o impacto na economia, que é em negativo 1,44%, e em termos de saúde, o impacto 1,5 mil milhões de euros. Portanto, estes são os dados que o Dr. Fernando Tenreiro. Muito bom dia. Eu queria agradecer ao Presidente Daniel Monteiro, enfim, o ter criado esta oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui também devido à iniciativa do Jorge Carvalho e do Jorge Sousa. De qualquer maneira, há uma situação que é o que eu vou dizer responsabiliza-me apenas a mim. Ou seja, num jogo, o jogo só tem piada se for bem jogado. E, portanto, eu vou jogar segundo as regras. Eventualmente, enfim, terei a oposição dos meus adversários. Enfim, isto é normal, estamos no desporto. A primeira questão que talvez seja de colocar é uma questão de cultura. Porquê que é a cultura? Vamos começar pelos números. Temos aqui 1944, que são os primeiros dados levantados pelo Dr. Lemos, na altura um matemático que estava na Direção-Geral do Desporto Escolar e pronto, o nome é muito comprido. Portanto, e o valor era 26 mil praticantes federados. Temos aqui, em 74 já tinha multiplicado por 6. E depois, de 74 a 2024, temos 700 mil praticantes. O desafio que se levanta aqui é que esta curva que aqui está é humilde. Outros países têm curvas, principalmente depois da transformação dos seus regimes em democracias, o crescimento é muito mais acentuado, quer na prática de base, quer no alto rendimento. E, portanto, a questão que se coloca aqui é como é que nós vamos ter o dobro da prática desportiva federada? Ou seja, passar de 7% para 15%. É possível? Não é possível? As intervenções do Jorge Carvalho e do Jorge Sousa demonstraram que existe
o impacto do desporto é positivo. Portanto, não vou entrar nos números que eles dizem. No entanto, aconteceu uma questão quando Portugal entrou na CEE. Quando Portugal entrou na CEE, logo de início, houve fundos para Portugal. E o que é que aconteceu nessa altura? Houve investimento em escolas. Mas as escolas não tinham instalações desportivas. Porquê? Porque dizia-se que a União Europeia não deixava ir dinheiro para o desporto. Depois temos, 30 anos depois, o que é que temos? Temos um outro governo que não mete o desporto no PRR. Portanto, o que é que nós vemos aqui? É uma questão cultural. Com 30 anos, em 30 anos, o desporto não conseguiu dar a volta a uma cultura antiga. Uma cultura que, daqui de 44 a 74, é pequenina. Podia ser maior. E é esse o desafio que aqui é colocado. Duplicar os praticantes federados. Porquê os federados? Uma razão muito simples. Tem maior regularidade, 2, 3 vezes por semana, tem maior intensidade. Os benefícios da saúde crescem por aí fora. Portanto, estamos numa questão cultural. E podia-se falar do modelo de desporto europeu. O modelo de desporto europeu fala de solidariedade, de competição, fala de autonomia das organizações, fala do voluntarismo e fala dos valores europeus. Ou seja, eventualmente, a hipótese que eu aqui coloco é: nós temos um modelo de desporto português que é distinto do modelo de desporto europeu. Porquê? Porque naqueles números do Eurobarómetro, não fomos nós que estudamos, foi a Europa, comparou todos os países e nós estamos em primeiro lugar dos últimos. Ok? Então, portanto... É o laser. Ah, está bem, ok. Ok, o que é que temos aqui? E voltamos à questão da cultura. A cultura, já nessa altura, enquanto setor, o que é que a cultura fez? A cultura em 95 estava no financiamento do Estado, do Orçamento do Estado, estava em último lugar. Estava depois do desporto. E conseguem ouvir-me? Ok. E, portanto, a cultura estava antes. E a cultura tem esta curva verde. Não interessam os números. E o desporto tem esta curva vermelha. Creio que isto é significativo da falta de cultura do desporto. Cultura desportiva é o que eu estou a falar. Há aqui uma situação que é, em certa medida, uma outra questão que é um engano. Que é um engano e que o associativismo desportivo, as organizações associativas, se deixam enlevar. O que é que temos aqui? Temos que, muitas vezes, muitos governos responsáveis dizem: não é possível dar mais dinheiro para o desporto porque as pessoas apostam menos no Totobola e no Totoloto, ou nas apostas mútuas. E, portanto, não é possível dar mais dinheiro ao desporto. Acontece é que quem calcula, quem determina quais são os valores do lucro das apostas, para onde vai, é o Governo. O Governo é que determina... Ok? Não percebo.
Está bem. Portanto, voltando atrás, perdi-me um pouco. Portanto, a questão das apostas mútuas. As apostas mútuas é uma questão que se diz ao desporto, mas que não é verdade. Isto que aqui está, o online e placar, foi definido pelo governo, por um governo. Não é o dinheiro que algumas organizações recebem do online e do placar, não é porque as pessoas apostam lá, é porque o governo decidiu. Portanto, estou na questão cultural. Estou na questão do modelo de desporto. Que modelo de desporto é que nós queremos para o desporto? Pronto, há aqui um problema nas organizações do desporto, porque, em certa medida, tomem atenção que sou eu a falar, economista, é a minha visão e não comprometo ninguém. Portanto, a fundação do desporto é de pôr um ponto de interrogação muito grande aqui em cima. Mas a fundação, se calhar, podia estar aqui. Mas, sintetizando, os espanhóis têm apenas uma organização, o Conselho Superior de Desporto. Juntam isto tudo. Depois, olhando para a Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, eles mudam de vez em quando a organização pública do desporto. Portugal, o que é que faz? Portugal tem de criar a ADOP, tudo bem. Depois cria esta autoridade de prevenção, que é uma questão jurídica, que não tinha nada que estar aqui fora, podia estar também aqui ou aqui. Portanto, há uma certa fragmentação orgânica do modelo de desporto português. A questão que eu estou a colocar é se não vale a pena ter um pensamento profundo sobre tudo isto. Porque depois há consequências. O que é que nós temos aqui? Temos a prática desportiva, prática de base, prática regular e intensa, C, alto rendimento e excelência. Portanto, temos a prática desportiva. As pessoas, as organizações compram e vendem atividades desportivas, com diferentes níveis, com diferentes produtos, com diferentes características. No entanto, como foi dito anteriormente, existe um valor da prática. O valor da prática é ter melhor condição física, ser mais produtivo, ter um bom coração. Portanto, há benefícios diretos, capital humano, capital desportivo, capital social, benefícios indiretos. Saúde, educação, produtividade na economia, estima nacional. Todos vimos, o ciclismo é a atual estima. O atletismo já foi. Porquê é que não está a ser? Temos uma questão de falência óbvia do modelo de desporto. É a questão principal. É evidente que o dinheiro é necessário. Agora, existe dinheiro ou não existe dinheiro? Como é que vamos arranjar dinheiro? E a hipótese que se coloca aqui é ter uma organização que poderá ser pública ou privada, poderá ser privada. Por exemplo, o Comitê Olímpico distribui dinheiro pelas federações. Ok? Pelas federações que vão aos Jogos Olímpicos. A hipótese que se coloca aqui é haver um cálculo do valor desportivo e do valor desportivo criado, este valor que aqui está, e quem são os setores beneficiados. E a partir daí, conseguir fazer a internalização dos benefícios para dentro dos clubes de base. Porque se estamos a falar, se queremos que 60% da população
tenha uma vida ativa, ligada ou não a um clube, há necessidade de encontrar meios para... E esses meios de onde é que virão? Há um benefício que, por exemplo, a saúde tem menos despesa em desporto porque a população... a Finlândia tem 90% da população ativa. É o primeiro naquela lista. E, portanto, eu não estou a dizer que o desporto vai tirar dinheiro à saúde. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, vamos pegar em... há muitas maneiras, em termos económicos, de arranjar dinheiro. Mas vamos arranjar uma questão simples, que é, e que não foi utilizada pela cultura portuguesa de desporto, na CEE e no PRR. Era possível ir buscar lá dinheiro e fazer a internalização dos benefícios nos clubes. E dar direito a novos ciclos para chegar rapidamente a 15, 20% de praticantes federados. Portanto, falámos sobre o ato desportivo, o valor do ato desportivo, os produtores, temos o associativismo desportivo e temos o governo do desporto. Portanto, tudo, no fundo, a reivindicação da Confederação do Desporto e por trás da Confederação de todas as federações é legítima. Contudo, há necessidade de olhar para a cultura desportiva. E a cultura desportiva que envolve a Assembleia da República, envolve o sistema partidário, envolve os governos e o desporto afirma o que é o desporto ao país, ou então a imagem de nação desportiva que a maior parte dos países europeus prossegue, pronto, fica para muito mais tarde. Muito obrigado. Bom, já estamos a aproximar do fim. Vamos apresentar 6 conclusões. A primeira prende-se com a taxa da prática desportiva. Pretendemos o crescimento. Aqui para a média europeia, 66%. Em segundo lugar, vimos a necessidade de investir, e vai ao encontro das recomendações da União Europeia, em termos da literacia motora. E também em termos, que é uma das propostas da Confederação, da efetividade em termos do primeiro ciclo de ensino básico. Portanto, vejam, em termos do desporto escolar, quando as crianças têm que optar aos 10 anos, e segundo os dados da União Europeia, 70% a 72% têm uma cultura televisiva, jogos da internet e PlayStation. Portanto, essa cultura terá que começar desde as primeiras idades. O Sr. Dr. Manuel Pizarro, na saúde, a Direção-Geral da Saúde, uma das orientações em termos da escala de desenvolvimento da Meriden-Sherman, portanto, em termos de desenvolvimento, em termos de natação também pode começar com os bebés. Aqui, em termos da efetividade do primeiro ciclo. Em terceiro, é reconverter estes impactos negativos no setor do trabalho, vai dar um contributo para a economia e em termos também da saúde, portanto, reconverter. Aqui é a nossa proposta de, para além do ato desportivo, considerar este segmento da população, 44,3%, que representa também mais de 5 milhões de trabalhadores, que, portanto, será um contributo em termos do PIB, de receitas, mais receitas para o Estado e menos despesa para a saúde. E depois, em termos da saúde. A outra proposta, a quarta, tem a ver com um novo modelo de financiamento. Portanto, este modelo de financiamento que deve considerar
a média europeia, per capita, de 119 euros, e deve considerar essa tendência até ao final da legislatura atingirmos 1% da despesa no Orçamento de Estado. Agora vale 0,3%, portanto, o desporto no Orçamento de Estado. A quinta é novas ideias para o desporto, em termos deste fundo de investimento. A Itália tem um Instituto de Crédito Desportivo, assim como também o Dr. Fernando Tenreiro referiu outras experiências. A Itália beneficiou também do Banco Europeu de Investimento para esse fundo no desporto. Portanto, é uma questão a analisar em termos da alternativa e aqui um plano estratégico. Um plano estratégico que a Finlândia fez uma reformulação da Lei de Base do Sistema Desportivo, obrigou a um alinhamento estratégico, público, privado, em termos nacionais, intermédio e local. Mais países. Mesmo a África do Sul definiu todo o modelo desportivo, em que num parágrafo, 4 linhas, diz que o nosso modelo tem duas macroestruturas, a governamental e não governamental, e na não governamental, portanto, eles fizeram, portanto, a fusão a nível governamental e não governamental e obrigam as federações a ter um plano estratégico. Portanto, este alinhamento estratégico é importante, que a Austrália já o fez há muitos anos, o Canadá também já o fez há muitos anos. Portanto, eis a nossa proposta e obrigado pela vossa atenção.